para mostrar para nós e aplicar para nós que num dia na eternidade, quando o Senhor Jesus ver todos os remidos diante do seu trono, adorando, glorificando, o Pai vendo todos os remidos, a palavra do Senhor basicamente vai soar assim: valeu a pena ir à cruz por esses. Valeu a pena. Valeu a pena. Essa carta de Efésios é uma carta maravilhosa, como você tem acompanhado, porque através dela nós entendemos o plano de Deus na história. Os versículos de 11 a 14 falam de uma promessa, fala de uma herança que nos será dada, de uma promessa. A gente não está acostumado muito com promessas. As pessoas prometem, os governos prometem, as empresas prometem, os cônjuges prometem, os pais prometem, os filhos prometem e não cumprem. E quando a gente olha para um texto desse cheio de promessas, que nós vamos participar de uma herança em Cristo, quando abrimos o texto de Romanos 8, que vamos ver hoje pela manhã, de promessas de Deus, a gente diz assim, a gente tem a tendência de dizer, será que vai ser cumprida mesmo? Será? Primeira coisa, precisamos entender o que a Bíblia fala sobre as promessas de Deus. Romanos 4, 21 diz assim: estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Quando você achar uma promessa na Bíblia, e você vê essa promessa cumprida, você diz assim: Deus cumpriu isso, vai cumprir essa promessa. Promessas. Hebreus 10, 23 diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Você sabia que a fidelidade de Deus não é baseada na sua fidelidade e na minha? Deus continua fiel hoje a você, independente da sua fidelidade a Ele, porque Ele é um Deus fiel, e Ele é um Deus que cumpre o que promete. 2 Pedro 1,4 diz assim: pelas quais nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. As preciosas promessas de Deus, que nos tornam co-participantes da natureza divina. Então Deus é um Deus de promessa, e Ele promete o que para nós? Deus promete uma herança. Veja versículo 11 do capítulo 1. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. O verbo aqui é um verbo passivo, feito herança. Os gregos, quando eles queriam jogar algo para o futuro como certo, eles lançavam o verbo no passado. Então, na cabeça do escritor Paulo, quando Paulo está escrevendo, ele diz assim: quero mostrar uma coisa no futuro que já foi realizado. Que em Cristo fomos feitos herança de Deus no futuro, mas já fomos feitos. Algo realizou no passado que um dia se tornará palpável. Em outras palavras, do plano de Deus algo aconteceu, já aconteceu, porque Deus é atemporal, mas será revelado no futuro. Fomos feitos herança. O que significa isso? Duas coisas. Primeiro, nós fomos feitos herança de Cristo. De Cristo. Olha aí, cada um de nós fomos feitos herança de Cristo. João 6,37. Eu estou achando que está alto o som, por favor, dá uma baixadinha aí. João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Cada salvo, cada convertido, cada pessoa transformada é o presente do Pai a Jesus. Ok? É o que o texto está dizendo. Cada pessoa que se converte é uma obra triuna de Deus. Lembra que o Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo.
Cada um de nós, salvos em Cristo, fomos dados de presente para Jesus Cristo. Nós somos feitos herança de Cristo. Ei, sua autoestima sobe. Eu sou alguém. Ainda que eu acho que não seja ninguém para os homens, eu sou alguém. Eu não preciso ter mais, ser mais, fazer mais, mostrar mais. Porque eu sou um presente único de Deus para o Filho. Herança. Por quê? Porque Jesus nos comprou na cruz. Olha aí. 1 Coríntios 6,19 diz, observe o texto. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Nós somos santuário do Espírito. Pelo fato de termos crido em Cristo, fomos comprados, fazemos parte de Deus. Em Atos 20, 28 diz assim: atendei por vós, uma palavra aos pastores, e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, ao qual Ele, Jesus, comprou como? Com seu sangue. Você sabe o tanto que trabalhamos aqui dentro para manter unidade nesse corpo local. Esse aqui não é o centro do mundo, não. Ok? Nós temos que lembrar que cada vida convertida foi comprada pelo sangue de Cristo. Cristo pagou o preço na cruz. As pessoas que se convertem ao Senhor são um presente do Pai para Jesus. Agora você imagina o tanto que você é precioso para o Senhor. Você imagina o tanto que Satanás está atrás de você para destruir sua vida, para levar você a decisões erradas. Ok? Sabe para quê? Para vê-lo caído, longe dele, para Satanás dizer para a sociedade o quê? Que aqui está uma herança de Jesus, esse Jesus aí, ó, que não serve para nada. Então nessa manhã, em nome de Jesus, não sei como é que está a sua vida, você tem poder hoje em nome de Cristo para levantar e dizer: sou precioso para o Senhor. Eu sou herança do Senhor. Eu fui dado para Jesus. Eu sou dele. Ok? Eu estou num processo de santificação. Eu sou dele, eu pertenço a ele. Só isso? Não. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 21 a 23 diz: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, seja o futuro, tudo é vosso. E vós, de Cristo, herança em Cristo, e Cristo de Deus. Querido, nós estamos numa junção espiritual. Nós somos presentes do Pai para Jesus Cristo. E porque estamos em Cristo, olha o que ele diz aqui. O que ele diz aqui? Que não tem mundo, não tem vida, não tem morte, não tem presente, não tem futuro que pode abalar a nossa vida, porque tudo é nosso em Cristo. Não está falando das coisas desse mundo. Ok? Não coloca no seu carro assim: filho do Pai, ou poderoso. Não é material, é espiritual. Nós herdamos tudo com Jesus. 1 Coríntios 6,17 explica, diz assim: por causa da nossa união com Cristo, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. E é certo que Paulo diz em Gálatas 2,20: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, no nosso dia a dia, na nossa luta, na nossa guerra, vivo como? Pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É o texto para você decorar essa semana. Ok? Sou herança. Eu fui dado para Cristo. Sou um troféu para o Senhor. Herança. Essa é o quê? É a minha identidade, é a sua identidade. A identidade sua e minha não são os seus pecados. Ok? Não são seus erros do passado. A sua identidade não é
em Cristo não é formada pelo que você faz para Ele. Não é quantas vezes eu prego, quantas vezes eu canto. Não é quantas vezes eu vou para o Piauí, ou vou para a China, ou vou para onde. A minha identidade não está ligada por quanto eu tenho no banco, com quanto eu doei, quanto eu não doei. Não, nem pelas coisas positivas, nem pelas coisas negativas. A minha identidade está declarada porque eu sou de Cristo. E sou uma nova criatura. É isso que ele está dizendo. Herança. 2 Coríntios 1:20 diz: porque quantas são as promessas de Deus, tanto tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Por causa de Cristo, cada promessa de Deus tornou sua. Por isso que a gente pode ler a Bíblia aplicativamente. É um perigo, mas pode fazer. Porque quando Deus fala aqui, Ele fala para você. Ok? Quando você abre a Bíblia, Deus está falando com você. Você já ouviu eu falar aqui? Eu quero ouvir Deus falar, leia. Eu quero ouvir Deus falar audivelmente, leia em voz alta. As promessas daqui é para você, porque você está em Cristo. Vou fazer uma lista aqui, fazendo a seguinte pergunta: o que você está procurando? Você está procurando paz, amor, mais graça, sabedoria, vida eterna, alegria, força, orientação, vitória, misericórdia, poder, justiça? Quer saber como lida com a dor, com o sofrimento, com o problema? Você está procurando uma morada nos céus? Uma vida mais do que essa vida que você está vivendo? Você tem ou não tem, se você está em Cristo. Se você está em Cristo, você tem tudo isso. Esses dias atrás, preguei uma mensagem aqui sobre os ladrões da nossa paz. A gente tira os olhos de Deus, aí vai para a circunstância, vai para o problema, vai o que o outro pensa da gente. Estamos em Cristo, somos herança em Cristo. Romanos 8, 16, 17, o apóstolo Paulo diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Porque somos herança em Cristo, nós somos testificados pelo Espírito. Eu digo hoje pela manhã, se você não tem desejos espirituais, e hoje pela manhã diz muita coisa, o fato de você estar aqui pela manhã, diz muita coisa, porque você tem desejo espiritual. Quero ouvir a palavra, quero adorar, desejos espirituais é uma forma do Espírito testificar que você é filho de Deus. Versículo 17, se somos filhos, olha aí, somos também herdeiros, feitos herança, nós somos herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Por que você está gastando tanto do seu tempo para ficar rico, para ter poder, para ter influência, para agradar patrão, amigo, fazendo coisas erradas, se você já tem tudo? Você já tem tudo. Queridos, a nossa vida aqui nessa terra é desse tamanho, perto de uma eternidade sem fim. Estamos apenas aquecendo para o jogo principal. Por que nós estamos investindo em coisas banais, em brigas banais? Hoje à noite eu vou pregar a primeira mensagem de 2 ou talvez 3 sobre o que a Bíblia diz sobre o divórcio. Você deve estar aqui hoje à noite. Membros, famílias, chegue aqui hoje à noite. Ninguém chegar, você chega. Quantos de nós estamos em lutas desnecessárias quando temos toda a provisão de Deus para os nossos casamentos, para as nossas decisões, para nossos relacionamentos, para tudo? Herdeiros, queridos, herdeiros. Ficamos buscando coisas do mundo para satisfazer a nossa vida, enquanto a Bíblia diz que fomos feitos herança. Veja 3 conteúdos no texto sobre a herança. Primeiro, a base da herança. Qual é o fundamento da nossa herança? Qual é a base da nossa herança? Veja aí,
versículo 11, ele diz assim: nele digo, no qual também fomos feitos herança. Nele digo, nele em quem? Quem é a base da nossa herança? É Jesus. Preste atenção, se você não tem Jesus, você não tem herança, você não tem participação com Deus, conforme vimos em Romanos 8, 16, 17, você não é filho de Deus, você não tem participação com Ele, porque foi nele, Ele é a nossa base. Atos 4, 12, veja bem o texto, você conhece, mas veja com outros olhos. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Qual é a função da igreja? A função da igreja é glorificar a Cristo, centrar em Cristo, focar em Cristo, porque tudo está em Cristo. Dentre eles nós. Nele, Ele é a base da nossa herança em Cristo. Não há outro nome. Quando é que isso se tornou real? Há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás, presta atenção, você morreu em Cristo. Há 2000 anos atrás você ressuscitou em Cristo. Há 2000 anos atrás você foi batizado na pessoa de Cristo. Há 2000 anos atrás, tudo que você vive hoje aconteceu no passado, na sua vida. Tudo é Cristo, tudo é centrado em Cristo. Essa é a união que nós temos em Cristo, que o apóstolo João diz de forma clara. Olha em 1 João 3, 2, veja o texto. Amados, agora o que? Somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar na sua segunda vinda, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Querido, nós somos filhos de Deus. Amém? Amém. Filhos de Deus, ligados a Cristo. Então, uma oração essa semana: Senhor Deus, me ajude a manter os meus olhos naquilo onde os teus olhos estão. Ajuda-me a entrar em sintonia com o que o Senhor quer, já baseado na palavra. Ó Deus, tira a minha vida de mim mesmo e ajuda-me a brilhar mais como teu filho. Em circunstâncias de dor, de tristeza, de perda, de alegria, de contentamento, de entretenimento. É com esse foco na base da nossa herança em Cristo é que entendemos um dos textos mais fabulosos da Escritura, que é Romanos 8. Olha aí, Romanos 8, 31 a 39. Você está lembrado? Tem uma mensagem gravada no site só sobre Romanos 8. Passe lá e ouça. Mas veja, nossa base em Cristo. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas? Do versículo anterior, 28 e 29. Que Deus, todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque fomos eleitos em Cristo, predestinados por Cristo, para vivermos a vida de Cristo. Então, Deus tratou da nossa vida antes da eternidade. Então, o que diremos à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ei! Quem vai ser contra você? Quem vai ser contra mim? Ninguém. Aí ele diz, o Pai, Deus Pai, que não poupou seu próprio filho, ficou em silêncio quando ele morreu, não falou nada. Antes, por todos nós os crentes em Cristo, não é o mundo, por todos nós o entregou. Porventura, preste atenção, não dará graciosamente com ele todas as coisas do futuro. Olha a base da nossa herança. Quem intentará hoje, agora, acusação contra os eleitos de Deus? Ninguém, nem você. É Deus que os justifica. Quem os condenará? Ninguém. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Alguém diz assim, para quem eu peço para a minha vida chegar até Deus? Aí a Bíblia diz assim, é Jesus que intercede por nós, não tem ninguém mais que intercede por nós. É Ele não nos condena, porque 8:1 diz o quê? Não há nenhuma condenação para os que estão. A base é Ele.
Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, depressão, perseguição de pessoas, fome, falta de comida, escassez física, nudez, pouca roupa, perigo, tudo quanto é lado, espada, alguém matando os que creem. Três perguntas ele faz. Quem nos acusa? Quem nos condena? E quem nos separa? A resposta é ninguém. Por que ninguém? Porque nós somos de Deus, em Cristo. Ele diz, como está escrito, por amor a ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados ovelhas para o matador. Querido, se não fosse o Senhor, nós estaríamos mortos, não chegaríamos aqui hoje. Não dava nem para fazer um funeral coletivo, porque ninguém estaria aqui. Por causa de Cristo, esse mundo material, essas dores materiais, essas lutas materiais, físicas, vão sofrendo uma pressão, mas é aqui. Se você sofre de algum problema físico, ou alguém da sua família nasceu com problema físico, ou alguma deficiência, isso aqui é a caixa. Nós precisamos cuidar do coração, precisamos cuidar da vida eterna dessa pessoa, porque essa caixa física vai ficar aqui, e um dia seremos ressuscitados em Cristo, com uma nova caixa física. É o futuro. O nosso problema é que nós vivemos muito aqui, ensinados a viver muito aqui, caminhando para o muito aqui, que faz perdermos a visão de quem somos em Cristo no futuro. Ele diz, nada. Somos entregues à morte o dia todo, em todas essas coisas, angústia, perseguição, problemas, somos mais que vencedores. Então você não precisa criar um slogan para qualificar que os crentes precisam ser vencedores, porque todo cristão é mais que vencedor em Cristo, diz a Bíblia. Amém? Aqui. Porque Deus não olha a sua performance, ok? Deus não olha você baseado no que você fez ou está fazendo, porque nós não somos uma máquina para produzir para Deus, porque você pode cair numa cadeira de roda e ficar todo torto, e Deus continuar sendo glorificado na sua vida, porque não é o que você faz. Nós somos mais que vencedores, porque não é por mim, é por Cristo, é por causa dele. Ele diz, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, falando de Satanás, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, se é que existe, poderá, grifa na sua Bíblia, separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ninguém pode separar-nos do amor de Deus. Querido, eu e você somos amados por Deus, por causa de Cristo. Nada pode separar do amor de Deus. Pastor, eu não tive um pai, não tive uma mãe, não tive ninguém que cuidasse de mim. Hoje você pode mudar isso. Você pode olhar para Deus e dizer assim, Senhor Deus, obrigado porque o Senhor é meu pai, que me ama, que não analisa a minha vida baseado no que eu faço ou que eu deixo de fazer. O Senhor me ama. Às vezes deu uma chamada de atenção, um beliscão, uma varada. Mas diz, eu te amo, cara. É libertador. Nós temos uma herança por causa de Cristo. E por causa de Cristo, nós temos tudo o que o mundo está procurando. Essa é a razão porque estamos aqui trabalhando com um grupo de pessoas toda segunda-feira para aconselhar biblicamente, porque eu não acredito que existe qualquer tipo de ação que possa transformar a vida de uma pessoa sem a palavra de Deus. Eu não acredito. Você pode melhorar, mas transformar é pelo poder da palavra de Deus. É isso. Aí ele pergunta, a pergunta do texto é, como é que isso aconteceu? Como é que aconteceu o fato de que eu agora, a minha base da herança está em Cristo? Como? Versículo 11 diz, predestinados segundo o propósito.
Efésios 4, 1:4 diz assim: como nos escolheu ele antes da fundação do mundo. Tem duas mensagens, eu acredito, sobre esse texto, versículo 4. Mas o que eu quero que você entenda, segundo a Bíblia aqui, a nossa herança no céu está garantida em Cristo. Primeiro, porque Deus tinha um plano antes do mundo ser mundo. Cada um de nós fomos predestinados e escolhidos por Deus. Está na Bíblia. Um dia na história o Senhor concretizou, mas cada um de nós chamado. Por quê? Porque Ele quis. Não briga com Deus. Predestinado, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. A palavra aqui que faz é a palavra energia. O que ele está dizendo aqui é que Deus trabalha de forma a cumprir o seu propósito. Deus vai levar o seu propósito adiante. Efésios 1, 19 a 20 diz assim: esse energizar de Deus é mostrado na ressurreição de Cristo, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Nós, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. O mesmo Deus que tem um propósito antes da fundação do mundo para a sua vida, Ele vai cumprir isso com poder. Com poder. Sim, pastor, mas... E a minha parte? A sua parte, você espera aí um pouquinho. Não terminei ainda. O fato de que Deus está trabalhando com um plano que Ele planejou, significa o que para nós? Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, não tem condenação para você. Não tem. Já vimos em Romanos 8. 8:35, repetindo. Quem nos separará do amor de Cristo? Não tem. Você não pode ser separado do amor de Cristo. Essa é a história de Deus na nossa vida. Que Deus, por causa da sua graça, nos predestinou e nos escolheu. Agora, e a nossa parte? Nossa parte está aí no versículo 12 e 13. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Versículo 13. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. O Deus que predestinou está nesse trilho, escolheu, está aqui. Mas para que a ação de Deus se faça na história, tem um outro trilho. Aqui, o evangelho precisa ser pregado. Olha o que o texto diz. Depois que ouviste a palavra do evangelho, da verdade, o evangelho da vossa salvação. Passei aqui, a última segunda-feira, sem ser essa anterior, explicando o evangelho. Por quê? Porque o Espírito Santo vai usar o evangelho da verdade em Cristo, para levar o indivíduo a crer. Enquanto Deus escolhe e predestina segundo o seu plano, cabe a cada um de nós pregar o evangelho da verdade para que as pessoas creiam. Porque ninguém será condenado porque não foi predestinado e eleito. Será condenado porque não creu. Enquanto esses dois trilhos vão indo na história, lá na frente se tornam só. Você já viu trilhos? Deus e você. Sua responsabilidade hoje não é perguntar assim, sou predestinado, eleito. Sua responsabilidade hoje é crer. Sua responsabilidade hoje é crer. E quem são os predestinados e eleitos? Eu não sei. Você também não sabe. Nossa responsabilidade é pregar o evangelho de Cristo. E a palavra da verdade que está dizendo. Ok? Romanos 10:14 diz assim: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então tem que ter alguém para pregar, porque o dia que você prega tem alguém para ouvir, o dia que alguém ouve ele crê, e o ciclo fecha. Então, na prática, nós queremos que você pregue o evangelho.
Nós fazemos de tudo para ajudar você, mas você tem que fazer a sua parte. Vai lá no site, né, Denis? Está lá. Ouça o que é o Evangelho, para você saber bem. E diga para Deus assim: Senhor, Deus me use. Porque enquanto estamos sendo edificados aqui, fora daqui somos missionários. Todos somos missionários. Essa é a base da herança. Estamos em Cristo, por causa do plano de Deus na história. E um dia, cremos em Cristo, recebemos como Senhor e Salvador. João 12, o que é que diz? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. A saber quem? Os que creem no seu nome. Eu me tornei filho de Deus, porque eu criei. E eu criei porque a palavra foi pregada. E uma vez que ela foi pregada, recebi através do arrependimento na crença em Cristo. Tudo isso foi planejado por Deus. Querido, deixa eu terminar aqui essa primeira parte e continuar próximo domingo. Queridos, presta atenção. Simples. Deus é gracioso. Há pessoas para Deus salvar na sua família, seus parentes, seus amigos, pessoas que Deus vai colocar na sua frente. O que você tem que fazer? Você tem que fazer duas coisas. Número 1, dizer para Deus: Senhor Deus, usa-me para aqueles que o Senhor está preparando. Usa-me. Segunda coisa, você tem que pregar o Evangelho. Você tem que pregar. Você não pode de forma alguma ter medo. O apóstolo Paulo diz assim: não me envergonhe do Evangelho, que é o poder de Deus. E se eu tivesse, ou você tivesse vergonha de pregar o Evangelho, nós não teríamos visto gente se batizando aqui. Sabe por quê? O Evangelho é loucura, ninguém vai crer pela cabeça. É uma ação do Espírito de Deus. Mas muitos de nós, porque não estamos com os nossos olhos no futuro, na herança, nos propósitos de Deus, até apartamos isso da nossa vida, nós estamos perdendo o nosso vigor espiritual. Nós queremos um Deus para resolver os nossos problemas. Deixa eu terminar com uma ilustração. Estava lá no Piauí e conversei com o pastor Carlos de Ferreira, lá de Avelino Lopes. Alguns de vocês sabem quem eu estou falando. Naquela cidade, começou uma igreja da prosperidade. Uma dessas que aparece na televisão. Ela ficou 1 ano lá. E agora fechou as portas. Fechou as portas. Eles saíram de lá da cidade. Sabe por quê? Porque a mensagem que eles pregam sobre um Jesus, Jesus Card, ok? Tipo cartão de crédito, não funciona naquele lugar. Porque o Jesus que eles pregam não transformou ainda a água, não transformou ainda a situação financeira, não curou ninguém. Estou falando sério. Final da história. Tiveram que ir embora. Por quê? Porque se eles continuam diminuindo ou não crescendo, o evangelho deles não tem poder nenhum. E não tem mesmo. Só que nós continuamos ainda ligando nossa televisãozinha para saber se tem uma benção. Colocando a mão no aparelho, tomando a água, colocando óleo, alugando o helicóptero, jogando óleo em toda Goiânia, achando que vai lubrificar a Goiânia espiritualmente. Querido, tenha paciência. Esse não é o Evangelho de Jesus. Pode ser que você vai crer no Senhor Jesus Cristo, sua vida não vai mudar em nada, do ponto de vista físico, financeiro. Pode ser que sim. Mas nós temos uma herança. Por causa de Cristo. E quem tem Jesus, tem tudo. Tudo. Agradecemos nosso Deus e Pai por Tua palavra essa manhã aos nossos corações. Agradecemos, Senhor Deus, porque ela é a resposta para a nossa vida. E sempre somos chamados, ó Deus, por ela a olhar a vida do ponto de vista do Senhor sempre. E é uma ordem fazer isso. Tua palavra nos diz que devemos pensar nas coisas do alto e buscar as coisas do alto, e confessamos nessa manhã
O quanto a nossa cabeça, nossas intenções, nossa energia, nossas motivações estão aqui nessa terra. Não queremos desequilibrar, o Senhor sabe, porque queremos ver o Senhor agindo no nosso dia a dia. Ó Deus, responda todas as nossas orações, cujo alvo final é a Tua glória. Seja no campo pessoal, decisões familiares, empresariais, tudo levando em conta o propósito do Senhor. E nessa manhã nós queremos agradecer, porque nele, em Cristo, fomos feitos herança. Nós vamos herdar com Cristo, por causa da Tua graça e bondade conosco, tudo. Que saiamos daqui com o nosso coração renovado, cheio de esperança, para viver a vida, para lidar com as dificuldades, porque ninguém pode nos separar do amor do Senhor, e nós não podemos julgar o Teu amor por nós, simplesmente olhando que a vida está boa, porque a vida de alguns não está boa, mas que andem pela fé, andem confiante no Senhor, lembrando da palavra do Senhor Jesus, Pai, que quando os discípulos voltaram alegres por ver tanta coisa acontecendo, Ele diz: vocês devem ficar alegres, porque os seus nomes estão arrolados nos céus. Que seja assim nossa alegria nessa manhã, porque pertencemos ao Senhor, somos do Senhor, estamos envolvidos com as coisas mais preciosas do mundo, a Tua palavra, o Teu reino, a igreja. Obrigado, ó Deus, por essa manhã nos inspirar, que Teu nome seja honrado e glorificado no nome de Jesus, amém.